Não tente compreender, apenas aceite. O quanto ouvir uma frase como essa te causa algum tipo de desconforto? E por que isso ocorre? Porque nós confiamos muito na nossa psicologia humana, nós confiamos muito no nosso intelecto, na nossa capacidade de compreensão, na nossa capacidade cognitiva, na nossa agilidade para compreender e executar tarefas e coisas que nos são pedidas. Não é assim? Mas a gente não observa o quanto a gente usa isso para se esconder, porque no fundo nós nos vemos fracos, limitados, indefesos, e aí nós contamos com alguma habilidade para trazer uma possível segurança. E olha que interessante. Hoje, a lição, Jesus ele traz um ponto muito importante e fala sobre essa segurança colocada em coisas que estão fora, quando que a única segurança possível e que aí você vai poder atuar no mundo sem precisar provar nada para ninguém nem para você mesmo. Porque a sua certeza e a sua garantia de viver em paz não depende de nada lá fora e que aí você precisa ficar produzindo ou mantendo esses efeitos ainda retornando para você como um resultado positivo. Não é assim? E a lição de hoje, que é a lição 197, fala sobre isso. O que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Ou seja, nunca dependeu e nunca depende de nada no exterior para que você continue em paz, para que você continue a salvo, como um fragmento, né, dessa consciência, como consciência mesmo que por ela acreditar está separada, e aí ela fica ciente de uma existência ilusória, só que é tudo fruto da sua própria imaginação. O que ela é nunca foi outra coisa. Então, é esse retorno, por isso que Jesus ele usa essa expressão, o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. O que eu ganho é a minha decisão por saber que a existência permanece imutável. E é nessa certeza que Jesus coloca aqui, ó, é assim que você vai comprovar a sua força, porque é por você acreditar na fraqueza que você está se identificando com limites, que é como isso que eu falei agora, né? Que a gente usa essa ideia de que nós precisamos de uma compreensão, de um raciocínio lógico, para esconder o quanto nós nos identificamos. E quem está fazendo isso é a consciência. Ela que está se identificando com limites. Mas tudo isso aqui, como reflexo, só esconde a crença que eu sou algo limitado. E aí, quando essa aceitação e essa certeza é para Deus e se mantém nisso, essa é a força, porque agora eu vou me posicionar diante de qualquer aspecto ilusório, não me confundindo mais, não me misturando, mas me posicionando e mantendo o foco da consciência apenas na verdade. Então, e aí Jesus ele deixa isso claro, ó, enquanto a culpa, né? Por que é a culpa? É essa identificação, é essa individualidade, né? Essa identificação com partes separadas e diferentes. Então, o que a consciência ela está fazendo? Ela acredita que a salvação dela está nessa interação, em resolver essas crenças. E fica parecendo aqui que não é você que acorda de manhã e aí tem um monte de tarefa, quando a gente já abre o olho você fala, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nossa, hoje meu dia está lotado, não é assim? E parece que com a conclusão de cada tarefa é que você resolveu a sua vida. E isso no aspecto metafísico, no nível metafísico, é só a consciência resolvendo a culpa. Você pode sim fazer todos os seus afazeres aqui, mas a sua identificação de existência, ela está posicionada em Deus e não no tanto que você vai resolver aqui. Por isso que a paz, ela é imediata. E aí Jesus ele fala isso, ó, enquanto não houver esse reconhecimento e esse deslocamento para Deus, a consciência ainda vai estar olhando para a culpa, acreditando que a salvação dela está em resolver essas crenças, mas ela continua só confirmando. E essa é a manutenção da culpa, essa é a confirmação da culpa na consciência. Fica parecendo só que coisas boas estão te acontecendo, né? Mas não é. Tanto faz você não resolver, né, as coisas darem
errado para você ou certo, ainda assim é a culpa ali escondidinha, porque ainda é mantido esse senso de individualidade. Então isso precisa ficar muito claro. Por isso que a força, ela é manter-se sempre alinhado com a verdade. E a fraqueza é quando você se confunde, se mistura com as ilusões. E aí Jesus, ele traz isso assim, ó, que a paz e essa alegria inesgotável, ela só pode ser percebida enquanto o perdão, né, enquanto a lição do perdão não for totalmente experienciado por essa consciência. Ela não tem mais dúvida que não tem nada lá fora, não tem nenhuma existência separada de Deus. Então ela já pode olhar para qualquer convite, para qualquer aspecto da ilusão, com essa firme certeza que ela é como Deus e não como ilusões. E tem uma oração aqui no final da lição que diz assim, ó: obrigado a ti, Filho Santo de Deus, pois tal como foste criado, todas as coisas estão contidas no teu ser. Pois ainda és como Deus te criou, e não podes turvar a luz da tua perfeição. No teu coração está o coração de Deus. Tu lhe és caro porque és Ele mesmo. Toda gratidão te pertence devido ao que tu és. Então, é esse reconhecimento que é um único ser. Por isso que a gratidão, ela é dada a ti mesmo. E Deus recebe essa gratidão porque é uma única existência. E as dádivas, elas são dadas e recebidas, né? Elas são a mesma coisa. Aquilo que é dado também é recebido. Então, essa é a certeza, né? Esse é o reconhecimento que o que está aqui é a totalidade e não nada separado ou diferente da existência. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o nosso próximo encontro.